nossa live do Contando as Favas, eu vou ter comigo um convidado especial, um cara que é um amigo meu de longa data, Jaime Alheiros Neto. A gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de um artigo dele, que ele fez esses últimos dias. Foi publicado em 2 partes no Diário de Pernambuco, lá em Recife, no jornal de grande circulação no estado e na região, falando um pouco sobre a transformação digital num ambiente pós-hecatombe nuclear, ou seja, no inverno nuclear. Então, ele vai explicar um pouco mais sobre a base desse artigo dele, que é uma pesquisa feita na Agência de Desenvolvimento de Pernambuco. Essa pesquisa que tem ele como diretor da Agência de Desenvolvimento na área de fomento e inovação. Então, vamos tentar chamar o Jaime aqui para falarmos um pouco mais sobre esse momento que as pequenas e médias e grandes empresas estão passando, a economia está passando durante e o que será após esse processo de pandemia mundial no Brasil. Vou chamar ele aqui. O Jaime, que é arquiteto e urbanista, também se formou na Universidade Federal de Pernambuco em arquitetura e urbanismo meados da década de 90 juntamente comigo. Então já temos um bom tempo aí de relacionamento. Esperando aqui o Jaime entrar. Fala, amigo. Fala, mestre. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Que satisfação de estar falando contigo hoje. Igualmente. Faz um tempo, né, velho? Quando é que você vem por aqui? Eu acho que a última vez que eu estive em Recife, que te vi, eu tive em outras oportunidades, recentemente até tive no aniversário dos 80 anos do meu pai lá, e que foi o ano passado, mas a última vez que eu acho que eu lhe vi lá foi uns 8, 9 anos atrás. Caramba. E aí Faz um eu tive tempo. uma grata surpresa de estar. Oportunamente tenho recebido os jornais de circulação daí de Recife, tive a grata surpresa de ver você escrevendo aí um belo artigo sobre a situação, né, o panorama econômico aí, e uma visão de futuro aí, mas um futuro mais recente para as pequenas e grandes empresas, mas de uma forma geral, a reação que vai acontecer nesses próximos tempos aí. E tu sabe, Jaime, que eu me lembrei quando li o teu artigo de uma história que aconteceu, tem uma relação indireta com o Brasil, que foi em 1755, quando teve o terremoto em Lisboa. E aí, 9 ponto alguma coisa da escala Richter, e a Lisboa foi destruída completamente, né? Na época, 90, quase 100 mil pessoas morreram. E as palavras do conselheiro real, que na época era o Marquês de Pombal, Marquês de Pombal, exatamente. né? E o rei não morreu porque estava dando um passeio no jardim do No palácio e jardim. morreu. E aí o Marquês de Pombal foi solicitado pelo rei para dizer o que é que eu faço agora, me deu um conselho, né? E o Marquês de Pombal disse a célebre frase, né? Enterrai os mortos, cuidai dos vivos e fechai os portos. E, não obstante o que você falou, tem mais ou menos algo parecido, né? Não, em comparação que você fez, foi mais futurista. Mas é por aí, né, cara? É por aí, né? Amigo, esse tem um livro muito bom chamado A Ira de Deus, que ele retrata bem esse episódio do terremoto de Lisboa, com a visão de um inglês. É bastante interessante porque ele mostra que, na verdade, já era uma sociedade doente, já havia um desequilíbrio, era uma sociedade atrasada que vivia apenas do dinheiro que ele arrecadava da colônia. Eles não Isso. gostavam de produzir, eles importavam, ele pegava o ouro do Brasil todo e enviava para Londres. E Londres trazia tudo, todas as fábricas eram em Londres, todos os comércios eram ingleses, porque eles achavam que não era uma atividade nobre. Essa daí. É muito interessante esse livro, esse episódio que você contou também, Diga-se de bastante interessante. passagem que
Diga-se de passagem que, inclusive, o dinheiro que reconstruiu Lisboa, objetivamente, foi o dinheiro de Minas, né? Isso, exatamente. O nosso dinheiro, vamos lá, mas nossa contribuição para Portugal. É, Os mas, amigo, ativos é aí. exatamente isso. Veja, o que a gente fez foi uma analogia no artigo, quando a gente fala de inverno nuclear, quem viveu nos anos 80 lembra muito de um filme chamado O Dia Seguinte. Isso. E mais modernamente, você tem uma série de seriados e filmes sobre distopias, sobre apocalipses e etc, etc. Virou modismo Ah, durante uma época. quando a gente viu o efeito na economia, na mesma hora a parábola se armou, porque o que a gente viu foi o efeito de uma bomba atômica explodindo na economia, ou seja, você corta o seu fluxo de caixa a zero no momento do impacto. Você corta o seu fluxo de caixa a zero. Depois você tem exatamente isso, você tem cuidados vivos. Então, Isso. quanto tempo é que a gente vai conseguir manter dentro desse cenário que está posto? Quanto tempo a gente consegue manter a nossa economia viva? E tem uma coisa também que as pessoas, nesse momento do impacto inicial, esquecem, são os meses de recuperação depois, Que é o que é o que você inverno chama de inverno nuclear. nuclear. É o Isso. inverno nuclear. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, porque o que você vai ter agora quem já, quando eu falei de Portugal, que já tinha uma sociedade doente, porque já tinha uma economia doente, é a mesma coisa. As empresas que não se adaptaram ao século XXI ainda, que ainda estão no modelo antigo de comercialização, de crédito, de capital humano, de não ter especialidade, de não se especializar, de não correr atrás, essas empresas elas estão passando por um estresse absurdo. E você vê que as formas de reação, Fábio, é uma coisa muito interessante. A gente fez uma pesquisa aí com 500 empresas durante 10 dias, logo nesse ground zero aí, nesse impacto inicial. Isso. E 64% delas apontaram impactos superiores a entre 50% e 75% no seu faturamento, por conta do distanciamento social. Então, a gente tem um cenário onde, Empresas exatamente, que, você cortou o fluxo de caixa. empresas que já estavam correndo atrás de uma modernização que não existe, né? A realidade é Ou, essa, né? ou nem se preocupavam ainda com isso, tá entendendo? Porque, assim, a gente Vivia no século. percebeu, Podemos dizer que, Jaime, desculpa te interromper, mas podemos lá, dizer que, na maioria dos casos, as empresas estão no século XX ainda, seria isso. tem algumas que estão mais atrás ainda, eu diria que tem empresa no século XIX ainda. O modelo de gestão, o modelo de gestão é do século XIX fácil, eu classificaria isso, tá entendendo? Porque é o seguinte, a gente está numa economia dinâmica, dinâmica, e a globalização digital, ela acabou com essa coisa do bairro. Ela acabou com essa coisa de eu só consigo comprar o que está no meu raio de alcance físico. Eu posso extrapolar isso através da internet. Eu consigo comprar, se você quiser, né? Aquele negócio. O cara pode ir na venda da esquina e comprar sua cerveja. Mas, pô, o cara quer uma cerveja especial. O que é que ele faz? Ele vai e comendo uma Body Brown e, Isso. e vem pelo correio. Em 3 dias chega na sua casa. Então, as pessoas não estão preparadas para isso. Eles ainda enxergam essa dinâmica de bairro aqui, né? No Brasil ainda existe muito essa coisa da dinâmica de bairro. Você vê uma diferença, existe uma diferença muito perceptível das cidades do interior, e aí eu quero falar um pouco e perguntar em relação a essa realidade, porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu moro numa cidade do interior, mas a cidade que eu moro no interior é diferente da cidade do interior de Pernambuco, por exemplo, onde você está. São realidades um pouco distintas. Sim, Aqui sim. elas têm uma cosmopolitaneidade que aí a cidade do interior não tem. Uhum. No meu caso, por exemplo, aqui tem muita gente de fora e tem uma circulação muito grande de pessoas da região inteira. Mas ela é muito mais cosmopolita, por exemplo, do que Caruaru, vamos dizer. Então, assim, eu vejo, ainda assim, uma realidade
por isso minha pergunta, quando eu coloquei para você essa questão do século XX, que eu vejo ainda que o comércio local tem uma visão de futuro ainda muito rota. Por exemplo, o varejo aqui, que é muito forte, ainda é uma visão muito do século XX. As pessoas, por exemplo, não têm muita abertura para comércio digital ou para a própria negociação, né? A própria inserção do modelo mais digital no varejo. Então, assim, no caso de vocês com essa pesquisa, vocês fizeram em relação ao estado inteiro e talvez o que vocês encontrem, por exemplo, no comércio de Casa Amarela seja o que vocês encontrem no comércio de Taperoá, de, de Tabatinga, enfim. Teria essa diferença ou isso é muito genérico? Essa tua pesquisa dá uma visão genérica da coisa, né? Isso dá uma visão genérica, inclusive incluindo indústria também. O que a gente percebe, Fábio, nessa questão das dinâmicas fora dos centros urbanos mais desenvolvidos, cara, é o seguinte, realmente é uma cápsula do tempo em termos de negócio, sabe? Ainda é uma cápsula do tempo. Agora tem lições ali também. Tem lições que a gente tá começando a reaprender, como, por exemplo, o famoso fiado. O famoso fiado. Porque nesse momento está todo mundo com capital, com dificuldade de fluxo de caixa. Eu estou vendo aqui alguns comércios apelando para os vouchers. Certo. Que é um fiado elegante, É gourmetizado. um fiado elegante, o voucher é um fiado elegante. Você, É, né? De um lado e do outro, o comerciante também oferecendo para você antecipar. É um fiado, na verdade, é um fiado às inversas, né? Porque assim, você está antecipando o dinheiro numa promessa de prestação de serviço futuro. Entendeu? Você está invertendo a coisa. É sofisticado o negócio. isso. E a gente percebe, Fábio, que na verdade o que existe é uma dinâmica econômica que vai precisar ser reaprendida. A gente vai precisar reaprender. O interior, ele tem meio que uma blindagem, as cidades menores, elas têm uma blindagem porque elas têm, como se fosse uma economia quase circular. É fechado. O dinheiro gira dentro da própria cidade, tá entendendo? Nos centros urbanos, o que acontece é que o dinheiro, muitas vezes, ele sai de um lugar e vai para outro. Aquele dinheiro deixa de circular dentro daquela comunidade. E Perfeito. vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, vai para a Amazon. Né? Por quê? Porque a gente está usando o e-commerce. Também não é prudente dizer que você simplesmente adotar uma estratégia digital nesse momento é a salvação da lavoura. Porque o digital, o pessoal faz a digitalização do antigo e do processo mal feito. É uma cópia de carbono, da sua vida física para o mundo digital. Não funciona. Você tem que reestruturar todo o seu negócio, você tem que reestruturar toda a sua cadeia de suprimento, você tem que reestruturar todo o seu relacionamento com o seu cliente, para só então você ir digital e ir com estratégia. Não adianta você simplesmente chegar e dizer, vou botar tudo no iFood, vou botar tudo no Rappi, vou botar tudo no Uber. Não funciona. Por Já quê? Na está hora que você... acontecendo agora, e essa defasagem já acontece, né? Na realidade, as empresas que correram direto para isso aí, principalmente bares e restaurantes, já sentem Sim, mesmo. sim, sim. Só que aí, Fábio, tem um detalhe que a turma não percebe, que é o seguinte. Quando você entra num ambiente sem essa circularidade que a gente está falando, sem essa proteção da comunidade, você começa a concorrer. O hamburgueria aqui da esquina está concorrendo com McDonald's, com Burger King. Ele não tem essa proteção que a distância permite, tá entendendo? Porque muitas vezes você compra um hambúrguer aqui na esquina, você vai e compra, ou leva a sua família, por quê? Pela comodidade, está perto de você. Os bares aqui do entorno, eu consumo tudo praticamente num raio de 200 metros. Eu tenho supermercado, eu tenho frutaria, tenho bares, tem restaurantes, então eu consumo praticamente tudo num raio de 200 metros. Só que agora eu estou dentro de casa, e agora? Eu tenho que pedir tudo. Tá entendendo? E esses bares que são menores, eles não estão preparados para atender a minha demanda. Muitos fecharam. Eu vou dar um exemplo. Agora também, assim, existem lições que a gente está vendo aí de resiliência muito interessantes.
Um exemplo que a gente começou a falar foi o negócio da cerveja artesanal. O pessoal aqui começou a produzir álcool 70. Aqui, inclusive, cerveja artesanal é um mercado que só cresce. Só para te dar um indicativo. Tu tivesse aqui Sim, recentemente, sim, eu eu vi, conheço, eu conheço. Eu é muito, estudei o mercado, eu principalmente em estudei o Porto Alegre, mercado. tem um bairro inteiro. A gente tem aqui uma cena também muito pujante em relação às cervejarias. Não tem tantas como tem no Sul, mas a gente já estava com 25, 26 empresas, microempresas de cerveja artesanal. E isso em menos de 4 anos. Foi muito rápido o processo de vamos dizer assim, de adoção desse modelo de produção. E o que acontece, velho, é que metade desses caras fecharam as portas e deram pausa na produção. Assim, ó, não tem mercado, eu vou ficar só com o que eu já tenho em estoque, o que já está nos meus fermentadores. Eu vou guardar e vou desovar via os restaurantes, via os canais de venda online, etc. Eu vou desovando o que eu já tenho produzido, mas não produzo mais nada. Do outro lado, e aí eu tenho que fazer um parênteses aí, pelo empreendedorismo de alguns, no dia que fechou tudo, eu tava com o presidente da Associação de Cervejas Artesanais no telefone até 2 horas da manhã. A gente tentando desenhar um plano de contingenciamento para o que é que a gente poderia fazer para não quebrar. O desafio era esse, não quebrar no primeiro momento. Então, foi o que a gente fez. Estava em curso uma portaria conjunta da Secretaria de Saúde, que é responsável pela vigilância sanitária, e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, flexibilizando a produção de álcool 70, tanto líquido quanto em gel, para poder a gente aumentar a oferta de álcool que estava em falta no mercado. Sim, sim, sim. Então, o que foi que fez? A gente começou a flexibilizar para cosméticos, para produtores de limpeza, de higiene pessoal, etc, etc. Aí a gente conversando, a gente viu, pô, o cara disse, eu tenho condição de fazer. Eu disse, você tem condição de fazer? Tem. Então vamos flexibilizar a portaria. E foi quando entrou a flexibilização das fábricas de cachaça, bebidas em geral e cerveja artesanal. Para quem ia fechar, isso aí é uma alternativa de subsistência. Total, e não só isso, uma oportunidade de negócio também. Só para você ter Claro. ideia, enquanto essas estão fechando, enquanto essas estão fechando, algumas delas fecharam mesmo, deram pausa. Teve uma fábrica de vodka em Garanhuns, que fica aqui a uns, sei lá, uns 300 quilômetros, não sei, mais ou menos, 400 quilômetros, né? Você sabe melhor. É, a fábrica de vodka lá, chamada Nordoff, em Garanhuns, ele conseguiu a licença e ele fez. Eu continuo vendendo, porque eu estou vendendo para supermercado. Sabe o que ele fez? Ele ampliou a linha de produção dele, colocou uma linha exclusiva para gerar álcool 70% e contratou mais 40 pessoas no meio dessa hecatombe. Então, assim, cara, é cruel você falar em oportunidade, mas eu acho que a gente tem que olhar com um olhar crítico para o momento e não se desesperar. Quem tiver frieza agora, eu acho que ele está com 80% do caminho do mapa da mina na mão dele. Porque o cara com a cabeça no lugar, ele vai começar a pensar e como reagir àquilo que você falou, cuidar dos vivos. Como é que eu vou cuidar dos vivos? Esse cara vai ter a cabeça para cuidar dos vivos. Ele não vai entrar em pânico, não vai entrar em desespero. É uma oportunidade, é a semelhança daquela história, né? Na hora, no momento de dificuldade, uns choram e outros vendem lenços, né? Pois E é, outros temos fazem as exemplos. duas coisas. E outros fazem as duas coisas, eles choram e vendem lenço. É isso aí. Mas trouxeram um número aí na pesquisa que me foi assim interessante, esse negócio de que 30% dos entrevistados, aliás, não 30%, perdão, dos entrevistados, vocês tiveram uma impressão de que aqueles que estão com menos de 30% digitalizados, se é o termo que a gente pode usar, não vão resistir a essas mudanças. É isso ou eu estou equivocado? Não, isso daí é um número, vamos dizer assim, isso daí é uma
É uma teoria de digitalização que diz que se você não tiver até 30% do seu negócio digital, ele irá morrer. Só que isso não é muito bem aplicável, porque quando você vai analisar, o seu negócio é composto de logística, o seu negócio é Perfeito. composto de contabilidade, de gestão de estoque, de crédito, etc, etc, etc. O sistema bancário hoje é praticamente todo digital. Então, 100% do seu negócio em relação a crédito, giro, etc, etc, é 100% digital. Aham. Tá? Sua contabilidade. Hoje, o contador usa as ferramentas digitais. Você manda Sim, para sim. ele Então, de as notas nota, tudo. fiscais eletrônicas. Notas fiscais Isso. eletrônicas. Então, assim, praticamente 80, 90% do trabalho dele é digital. Então, quando você vai fazendo esse recorte, eu falo, então onde é que está esses 30%? É porque a gente só está olhando a questão da comercialização do produto ou da prestação de serviço. Entendeu? Esse é o calo. Assim, nem tudo cabe no digital, sendo bem sincero para você. Tu acha que nesse processo todo de lidar com a pandemia, se a gente pode falar isso, né? Todo esse esquema aí que foi montado, quase que sistêmico para lidar com a pandemia, tu acha que quanto de politização prejudica isso tudo? Me parece que os 100%. países, me parece que os países que politizaram menos o ataque, o combate, né, a epidemia, os que não é quase impossível não politizar em algum momento, né? Tá aí os Estados Unidos mostrando. É, Mas assim, os países parece que politizaram menos o combate, eles estão economicamente, eles estão com mais esperança. É o caso, por exemplo, de citar dois aqui que eu percebi isso, que é Nova Zelândia e Austrália. Então, apesar de serem ideologicamente um pouco Coreia, diferentes, a Coreia Coreia também, também. eles politizaram menos ao combate e me parece que há uma visão de futuro mais clara, né? O que a gente nota, Fábio, é que os países e as culturas com mais familiaridade com planejamento de longo prazo, eles reagem mais rápido e eles reagem melhor a crises, em geral. Não falo só a questão da pandemia. Infelizmente, você citou o exemplo português, a gente tá vivendo numa cópia de carbono daquele mundo de Portugal ali, sabe? É um pouco isso daí. A nossa Só que a burocracia, gente Portugal não tem a avançou. colônia, né? A gente não tem a colônia. A gente não tem de onde tirar dinheiro, né? A gente não tem Inclusive, de onde tirar eu dinheiro. estava vendo, Jaime, sobre, desculpe te interromper, eu estava vendo, inclusive, que esse não é o grande problema do Brasil. Esse é o problema de você não ter ativo nem para vender. O país hoje não tem ativo nem para vender hoje. Se quisesse hoje fazer uma injeção de capital, é complicado. Então, assim, a gente não tem de onde tirar o ouro lá de Minas, que Portugal tirou. Assim, eles bancaram a ineficiência dele durante séculos com a riqueza que eles tinham da colônia. Só que o problema é que a gente copiou o modelo sem ter as colônias, tá entendendo? A gente copiou o modelo burocrático. Eu tenho conversado muito hoje que a gente está estressando o modelo da burocracia estatal, né? Eu fico brincando, a gente cunhou um termo chamado Lean Bureaucracy, é a burocracia enxuta, porque Isso. a gente pegou eu falo da nossa instituição, ela tinha uma política de compra de 187 páginas, foi enxugada para 5 durante a crise, entendeu? Meu Deus. Isso, aí eu digo, foi uma enxugada grande. Então, essa é a aplicação prática do Lean Bureaucracy. E assim, poxa, se eu consigo viver com 5 páginas, por que eu preciso de 187? Entendeu? Perfeito. Nesse momento, Fábio, o que acontece é o seguinte: a gente tem um cenário que muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo, muito rápido. Todo dia muda um protocolo, a curva sobe, a curva achata. E se você perder tempo, e aí é uma coisa que eu tenho falado, o pessoal fica meio pé atrás, mas assim, se você perde tempo fazendo planejamento nesse exato momento, você está jogando seu tempo e seu recurso fora. Por quê? O Ou apenas, planejamento. Oi, desculpe. ou apenas planejamento.
Não, veja, eu estou vendo instituições reagindo, usando o instinto de sobrevivência e reagindo, e estou vendo as instituições se fechando, e eu conheço uma instituição faz um mês que só faz reunião. Não conseguiu entregar nada, faz um mês inteiro em reunião, não entregou nada. Na primeira semana do fechamento, a gente acionou uma rede, a gente começou a trabalhar em rede por uma decisão da agência. A gente começou a montar redes, então foi federações, pessoal de inovação, a gente começou a montar essa rede que culminou nesse projeto aí, onde parte dele, ainda vão ser lançados os desafios para combater o efeito do Covid na economia, mas parte desse projeto era passar por essa pesquisa para entender o tamanho do problema, para poder a gente atacar os Perfeito, pontos-chave nesse desafio. E o perfeito. que a gente. Então, assim, só para você ter ideia, a gente acionando as instituições e as empresas parceiras com capacidade de pesquisa e desenvolvimento, só para você ter noção, em uma semana a gente colocou em produção uma linha de face shields, né, de protetores faciais, que é aquele de acrílico. Em uma semana o pessoal desenvolveu, entrou em produção em massa. Hoje a gente está tirando aí, em média, 4.000 unidades aqui em Pernambuco e virou negócio para essa empresa. Ela está vendendo não Então só para você tem a Pernambuco. cadeia completa, né? Você tem a Sim, criação, a sim, inovação, isso indo para o mercado já consumindo, quer dizer, já tem já o produto pronto circulando. exatamente. E você olha, e não só isso, uma outra de metal mecânica que a Fiat aqui de Goiânia, né, a Jeep aqui de Goiânia, ele deu pausa na produção por conta da crise. Ah, Eles deram deu. pausa, estão em pausa. Para O quem que é não que é esse? sabe aí, o pessoal que não sabe, né, Jaime, aí em Goiânia tem a fábrica da Fiat, né, que esses Fiat Renegade no Brasil todo é fabricado aí, né? Para Isso, quem não isso. sabe, só para ilustrar o A pessoal. Toro, a Toro também, a Renegade. Isso. É, e eu Pararam, conhecia fecharam, também. então. A linha foi pausada. Eles vão retomar, acho que agora, se tudo der certo, eles retomam agora no início de maio. O que é que acontece? A gente também já conhecia alguns sistemistas e conhecia um especificamente com a capacidade de adaptação da sua linha de produção, porque ele também tem um processo de Lean, só que Lean Manufacturing. Ele usa Lean Manufacturing, então a capacidade de remodelar a linha dele é muito rápida. Ele começou a desenvolver camas hospitalares e macas hospitalares estavam em falta do mercado. Meu Deus. Em uma semana também. Em uma semana também, ele conseguiu montar em 4 dias os protótipos e validar os protótipos. Então, assim, essas empresas, além de elas ajudarem a si mesmas, elas estão ajudando também a combater a pandemia. Por quê? O mundo ele está passando agora por uma grande questionamento. A gente falou de globalização esse tempo todo, né? Isso. Just in time, globalização, etc, etc. Só que a gente está vendo, como você falou, a questão da politização da pandemia. E não só isso, o poder econômico dos países sobre outros países durante a pandemia. Então, a geolocalização, a concentração de produtos numa única região do globo é um risco que não foi mapeado no caso de um fechamento de uma pandemia. Então, por exemplo, todos os respiradores são feitos na China. 90 e tantos por cento das máscaras N95 são feitas pela 3M nos Estados Unidos. E esses países, a China normal está vendendo para todo mundo, mas os Estados Unidos foi lá com X aviões, jogou um helicóptero de dinheiro em cima dos chineses, pegou tudo e trouxe para os Estados Unidos para proteger seus cidadãos. Quando os outros países chegaram para comprar os respiradores, não conseguiram. A mesma coisa os Estados Unidos, aplicou uma lei de guerra para reter todos os equipamentos que ele tinha produzido no território nacional para ficar dentro do território dos Estados Unidos. Isso já acontece, inclusive, fora da pandemia. Você tem um problema sério hoje com o 5G em relação à Coreia e os Estados Unidos, Sim, né? sim. Então, assim, Imagina a bom, potencialização disso com a pandemia, né? e aí você começa a extrapolar para outras coisas, Fábio. Então, assim, velho, não é só você comprar mais barato na China.
existem coisas que são estratégicas para o país, para os países, para as economias. É muito vulnerável você deixar 100% dos seus ovos numa única cesta, e principalmente uma cesta que está a centenas de quilômetros, centenas de milhares de quilômetros daqui, né? Então fica difícil, né? Perfeito. Fica difícil. É uma situação em que favorece, inclusive, a resiliência de forma mais estruturada, né? Esses exemplos que você citou aí das fábricas, esses dois exemplos aí, são exemplos, eu acho que locais, menores, mas esse tipo de resiliência também serve para uma visão macro da coisa, né? Em relação a E, alguns e- países, se eles não tiverem isso, se em algum momento não houver esse tipo de visão, ou por necessidade, ou por realmente entenderem que é necessário fazer um planejamento a um longo prazo, ou emergencial agora para longo prazo, isso vai ser a grande mudança do cenário mundial agora. uma coisa isso me lembrou, quando a gente começou a conversar, eu me lembrei de um caso com um grupo de investidores coreanos. Quando a gente estava lá em Suap, né, era diretor de planejamento e gestão lá, a gente recebeu um grupo de coreanos, de investidores coreanos. E eles chegaram para a gente e a gente apresentou o complexo, né? Apresentamos lá o complexo, virou para a gente e ele fez. Aqui a gente tem um polo de alimentos, aqui a gente tem um polo de produtos de construção civil, aqui a gente tem um polo de petróleo e gás, aqui a gente tem um polo de PET e de resina PET, e por aí vai. Aí ele olhou o mix do que o complexo tinha e fez, sim, mas o que é que vocês querem? A gente ficou sem entrar olhando, eu digo, como assim o que é que a gente quer? Ele fez, não, o que é que vocês querem trazer para cá? Eu falei, não, a gente tem essa. Ele fez, não, isso não é o que vocês querem, isso é o que vocês têm, isso é o que vocês estão vendo crescer em volta de vocês. Mas assim, qual a estratégia de vocês? Se você tivesse que escolher, qual seria a indústria e a empresa que você traria aqui para a Suap? A gente não sabia responder isso. Porque isso é uma visão oriental, tá entendendo? O governo decide o que é que vai florescer naquele país. Aqui a gente não tinha isso, a gente não tem isso até hoje. Mas foi um grande abrir de olhos a diferença cultural. Isso está marcado na nossa própria burocracia, né? A gente vive o agora, né? É, A, essa massa burocrática nossa é para resolver os problemas do agora. A gente não faz esse planejamento. Aliás, eu me lembro que quando eu fazia mestrado aqui em planejamento estratégico, aqui na Universidade de Santa Maria Federal, uma das coisas que era mais assim martelada era o fato de você já estar no século XXI e ainda estar com alguns modelos do pós-guerra mundial do século XX para sim, planejamento sim. estratégico do Brasil, né? Quando os americanos falavam isso já ali, já depois da Segunda Guerra, falavam isso. O brasileiro ainda está vivenciando, por exemplo, e aí fazendo um exemplo paralelo do que tu falaste aí em relação à Swap, o brasileiro vive muito aquela história, ainda vive o mito da empresa do herói, a empresa daquele cara que saiu da pobreza, do Silvio Santos. É, Isso, isso é um negócio que não existe mais em lugar nenhum no mundo, só aqui, né? Entre aspas, né? olha, eu acho que existe o mérito individual, ele é fabuloso porque ele traz essa visão de futuro, né? A gente falando sobre a questão de perder tempo com planejamento nesse momento. Eu falei aquilo, só para tu entender também, é que se você, o planejamento ele é baseado em cenários. O planejamento todo ele é baseado, ó, o que vai acontecer? Se eu fizer isso, eu tenho uma reação X. Se eu não fizer isso, eu tenho uma reação Y. Perfeito. Nesse momento, eu não tenho como desenhar isso, ou eu vou ter que desenhar praticamente num computador quântico para poder medir a quantidade de variável que está acontecendo simultaneamente aqui. Então, assim, Isso. não Ontem teve uma adianta. variável, né? Ontem teve uma baita variável, né? Ninguém esperava. Sim, Só sim, ainda tem isso, ainda tem variáveis políticas, tem, olha. Então, assim, o que a gente conversou logo no começo é enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os postos, né? Ou seja, é aquela sequência, né? Ou seja, você tem que tomar uma medida prática de início, você tem que tomar uma medida de resiliência, ou seja, de recondicionar o que você ainda tem aqui ativo, e depois ser estratégico.
Então, bicho, nesse momento, o que é que as pessoas precisam ter? As pessoas precisam ter estratégia. Elas precisam saber o que é que elas precisam fazer para passar por esse momento. Se elas forem, além disso, der um passo a mais e começar a planejar, elas começam a se perder. Elas começam a se perder porque elas vão estar partindo de premissas falsas ou voláteis que vão mudar em 15 minutos, em meia hora, em uma hora. Porque eles estão dependendo de um conjunto de fatores, de um conjunto de variáveis que estão o tempo todo dinamicamente acontecendo. Um exemplo é a curva de contaminação. Esse é um fator dinâmico e o comportamento do vírus é um comportamento aleatório. Ele é previsível em alguns termos, mas, por exemplo, basta ter uma festa com 3.000, 4.000 pessoas num determinado dia e estar com 10 infectados ali dentro. Isso é uma coisa imponderável, entendeu? Isso é imponderável. E aí você vai ter uma curva que vinha crescendo infectados 300 por dia e passa a ter 1.000 por dia, numa tacada só. Entendeu? Então, assim, como é que eu me planejo num cenário desse? Agora, também é preciso ter uma coisa. Não é, eu digo, não perca tempo com planejamento. Massa, agora não tire o foco da estratégia. Não tire o foco da estratégia. Porque a estratégia é essa que você falou. Enterrar os mortos, cuidar dos vivos, fechar os portos. Essa é a estratégia. Entendeu? Essa é a estratégia. Isso é uma visão de Já, estratégia. já seria equivocado dizer ou aconselhar o empresário ser empreendedor, mais empreendedor hoje. Eu sempre faço uma distinção entre empresário e empreendedor, né? Pelo menos É, conceitual. Mas, veja, assim, me parece que se o cara tiver mais coragem, esse é o momento de ser mais corajoso, né? E isso aí é fácil falar, né? É fácil falar. Mas seria mais empreendedor do que empresário, né? Porque o empresário vai fechar, ele vai querer pagar o que deve, resolver problemas com fornecedores, botar o pessoal para casa e fechar as portas, né? Talvez a gente esteja falando desde o início da questão um pouco sobre aquela questão de você estar o mínimo preparado para remar na hora que a onda começa a subir. Eu me é, lembro na época que eu surfava, eu falei isso num podcast passado, que a diferença técnica entre surfistas de alto nível é como no tênis, quase nenhuma. Um tênis de alto nível e um surf de alto nível, para quem entende um pouco, é quase nenhuma. E qual seria a grande diferença? É pegar a melhor onda. Quando você identifica, consegue ter um olhar diferenciado para a marola, quando ela vai se formando, o tipo de formato daquela marola, você sabe que o cara tem a percepção exata de que aquilo vai ser uma boa onda, né? perfeito. E me parece que agora é o momento de ver quem é bom surfista ou não, né? Eu tenho um pouco de medo dessa questão. Não, eu acho que assim a coragem assim, eu acho que é mais a humildade de rever seus conceitos. Eu acho que você tendo a humildade, eu acho que pode ser uma analogia com a questão da coragem. Boa. O que é que eu fiz foi que eu fiz de certo até agora e o que é que eu poderia melhorar de agora em diante nesse novo cenário que está se desenhando? E o que é que eu vou precisar mudar obrigatoriamente pelos contingenciamentos para o meu negócio continuar prosperando, ou até mesmo ele tomar a decisão de pivotar o negócio dele, de mudar de ramo ou mudar de oportunidade, como várias empresas estão identificando. Cara, eu acho que é um mix de várias coisas, mas o principal ele precisa ter uma certa frieza nesse momento, sabe? Essa coisa que você disse de escolher a onda certa tem muita frieza também, sabe? Assim, de não cair no conto da carochinha da onda que vai cachotar ele, tá ligado? Porque muitas vezes o cara faz, aquela onda é boa, olha a onda, pô, vem muita energia, tá cheia de energia. O cara entra nela e leva uma vaca, né? É, Mas o cara tem que ter essa frieza, ele tem que estar olhando, ele tem que estar resolvendo aqui o incêndio, ao mesmo tempo ele tem que estar com a cabeça dele virada para, ou ele separar a instituição dele, ele tem que criar os bombeiros dele, coloca os bombeiros dele para apagar o incêndio e fica livre para pensar o futuro. Se você mistura, isso é o velho fazejamento. Se você ficar fazendo e planejando, vai dar errado. Isso não dá certo. O incêndio, pela emergência, que é o que a gente está vivendo agora, o incêndio, ele drena toda a energia de uma instituição.
todo incêndio drena toda a energia da instituição, porque todo mundo tem que resolver o incêndio. Isso. Então, se a galera não sabe se isolar do incêndio, se a galera não se isola desse incêndio, se a galera não se blinda dessa perda de foco momentânea, porque isso é temporário, isso vai passar, isso está drenando a nossa energia. O combate do incêndio é muito mais tático do que estratégico. Exatamente, é operacional. É operacional. Então não tem essa de você ficar o tempo todo numa sala, dentro de uma sala, todo dia fazendo reunião. O que é que a gente vai fazer, né? É isso, eu estou vendo instituições fazendo isso, estou vendo instituições fazendo reuniões de isso, né? 14 horas por dia. 14 horas por dia elas estão fazendo reunião. Todo dia. Todo dia tem reunião de 14 horas. E não entrega nada, não sai do canto, porque isso não é isso que é para fazer agora. Não é isso, tem que reagir. Tem que reagir. Mas reagir não é isso, é isso que eu te falei. Eu tenho que pegar um time. Tá aqui meu time do incêndio, meus bombeiros. Como é que chama aquele pessoal de shopping lá que cuida? Tem um nomezinho, né? É os bombeiros de shopping, né? Como é o nome? Depois a gente lembra. Bom, mas você tem que pegar o seu time de bombeiros e colocar para cuidar do incêndio. Beleza? Isso. Veja, você tomou uma decisão executiva. Peguei um time e disse, vocês vão resolver isso aqui. Vão para lá. Beleza, beleza. Time B, vem aqui comigo, que a gente vai ter que... Brigada. Aí o Mauro falou ali, brigada. Valeu, minha águia. Brigada. É isso aí. Os brigadistas vão ter que apagar um incêndio. Você tem que pegar agora a galera estratégica e dizer, certo, turma, e agora, qual é a nossa estratégia para sobreviver no momento zero, para preparar a instituição para a mudança e fazer a entrega, fazer o deployment, né? Fazer o delivery, né? Ou seja, você entregar a nova empresa para a sociedade. Isso. Entendeu? Então, assim, se você não compartimenta, é feito um navio, a gente também tem a história do navio com os compartimentos de estanques, que é para fechar no caso de um naufrágio. Eu tenho que fechar aquele compartimento, senão naufraga o meu navio, senão enche o meu navio de água. É o que eu falei lá no início, fechar os portos é para isso, né? Fecha os portos, não deixa nada de mais entrar no teu país, na tua cidadela ali, não vem com mais nada de novo surpreender e cuida de quem está vivo e enterra quem está morto. Mas o fechar os portos, Fábio, tem um outro detalhe, porque no caso de Portugal, o dinheiro saía pelos portos. Por quê? Porque eles ficavam o tempo todo comprando coisa, entendeu? Isso foi uma forma de fortalecer, e foi isso que o Marquês fez. Ele fortaleceu a economia interna, ele criou o novo Portugal, a nova matriz econômica de Portugal. Mas lembre-se aí, querendo fazer um pouco da sua fala, fazer valer também para esse exemplo aí, lembre-se que qualquer outro tipo de doença podia chegar pelos portos também, né? Sim. Mas o que eu entendi ali era que aquilo dali era uma vulnerabilidade, porque, na verdade, o Marquês de Pombal tinha um plano de desenvolvimento econômico para Portugal. Inclusive, urbanístico. Exato. Ele tinha uma visão de modernização do país como um todo, de Portugal como um todo. Então, uma das vulnerabilidades era exatamente essa facilidade de receber dinheiro da colônia, e jogar na mão dos ingleses. Isso. Então, assim, ele viu uma oportunidade de ouro, de puxar as rédeas, de fechar Portugal, e dizer, Portugal vai ter que aprender a viver com o que tem dentro. Isso. A gente vai ter que aprender com o que a gente tem. É um pouco serve para o seu exemplo, que serve para o que você está falando. Exatamente, que é o famoso, é um termo cunhado, glocal. É o global local. Glocal. É global e é local ao mesmo tempo. A gente tem que ter uma visão global, mas a gente tem que ter uma atuação, às vezes a gente precisa ter uma atuação local, que é esse caso das cadeias de suprimento, que foram quebradas por conta da pandemia. Os equipamentos não estão vindo. A gente não tem como, por exemplo, veja o que está acontecendo na Inglaterra. Aconteceu na Inglaterra desabastecimento. Por quê? Porque eles são um país importador de matérias básicas, de suprimentos alimentares, etc. O Brasil não é. Então, assim, o problema que eles tiveram com falta de papel higiênico e comida, a gente não teve. Entendeu? A gente não teve desabastecimento. A gente não tem perigo de desabastecimento.
Oi? Hitler bem sabia disso da Segunda Guerra, né? Quase ferra os caras. Pois é. É porque eles dependem 100%, do supply chain deles, a cadeia de suprimento deles é 100% importada. Eles são uma ilha. A gente não é, a gente é um país com dimensão continental, então a gente tem uma capacidade de produção, a gente está, na verdade, com uma super oferta de alguns produtos. Porque com a redução, um exemplo é o famoso ovo de codorna. Você sabe que é muito famoso nos bares, bota o ovo de codorna dentro do caldinho de feijoada. Né? Ah, Os caras não estão vendendo, pô, porque a gente não tem o hábito, assim como os produtores de carne de bode, de carneiro, os caras não estão vendendo. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de consumo doméstico de comer ovo de codorna e carneiro. Então, em esses casa. caras são os que estão sofrendo mais. A gente está em casa, eu estou cozinhando todo dia aqui. O caso do álcool já foi diferente, né? Isso já foi Isso, inverso em relação ao consumo alcoólico, né? Dentro de isso. casa aumentou. É Mas, um Jaime, mês, cara. Isso. deixa eu te. Agora a gente está se encaminhando aí para a parte final do negócio. E eu queria te perguntar assim, não é te perguntar, incentivar, te provocar a. Eu sei que é difícil porque são muitas variáveis, como falamos, né? De ontem para hoje, com a saída do ministro aí, Moro, a gente já teve mais uma variável que vai impactar na economia. Nesse caso, o que é que tu poderia desenhar para nós de mais otimista para quem está vivenciando isso na pele, toda essa dificuldade? Tu que está aí na Agência de Desenvolvimento de Pernambuco. Fábio, veja, existem coisas que a gente pode fazer que estão dentro do nosso controle, tem coisas que a gente tem que ver o que os outros estão fazendo e tem que customizar. Não existe bala de prata, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Não existe bala de prata, não existe receita mágica. E uma das coisas que a gente tem que identificar é que cada um vai ter a sua receita. Cada um vai ter que ter sua receita. Mesmo aqui no Brasil mesmo, essa questão da insegurança política, a gente tem que se blindar um pouco disso aí também, sabe? Eu digo as regiões. Então, veja que a federação, o que é o nome federação? É estados independentes que se juntam e concordam em ter uma unidade. Isso é uma federação. Mas são estados independentes. Vamos entender isso. Os estados eles têm autonomia sobre o Interdependentes. seu território. Interdependentes. Isso. Eles têm autonomia sobre os seus territórios, do ponto de vista de fiscal, do ponto de vista de segurança pública, etc. Todo mundo tem sua polícia militar, todo mundo tem sua polícia civil, todo mundo tem seu bombeiro. Ele não depende da União, tá? Então, assim, o que está acontecendo? Existe essa instabilidade política e é isso, tem que fechar os portos. Tem que fechar os portos usando sua parábola. Os estados vão ter que fechar os seus portos e vão ter que ficar tratando das suas especificidades, das suas peculiaridades nesse momento. Porque não adianta aplicar uma fórmula que São Paulo está usando para Pernambuco. Não adianta aplicar uma fórmula que Cara, Pernambuco eu vai tenho usar feito para o essa crítica. Maranhão. Perfeito. Eu tenho feito essa crítica, inclusive, desde o início, que alguns prefeitos, inclusive em muitos municípios do Brasil, e alguns governadores estão fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Não existe isso. Não, não existe. Não existe. Então, velho, em toda crise, seja ela de qualquer natureza, a primeira coisa é proteger o que você tem de ativo. Proteger os seus ativos. Se você não tem fluxo de caixa, por exemplo, uma empresa não tem um fluxo de caixa, beleza. Eu tenho que estancar a sangria, né? Eu tenho que estancar a sangria. Então, como é que estanca a sangria? Renegociando tudo que você já tem e, principalmente, buscando crédito. Eu sei que está difícil, mas se o seu negócio ele tem uma resiliência, se o seu negócio ele tem uma capacidade de resposta para a sociedade, se ele tem valor nesse momento, por exemplo, as lanchonetes e restaurantes, eles têm um papel fundamental nesse momento de crise de isolamento social. E estão sofrendo muito. Era para ser um ganha-ganha, mas não tá funcionando. Alguns deles simplesmente pegaram, tiveram uma queda de receita de 80%, 90%, como eu vi um exemplo,
E ele foi para um delivery eletrônico, para um e-commerce, né? Ele foi para uma empresa dessa de delivery. A empresa estava cobrando 25% da entrega deles. Entendeu? Estava cobrando 25% da entrega. E o que é que acontece? 25% em cima de uma base deprimida de 90%, veja a perda que esse cara está tendo. Ele está ampliando a cova dele, tá ligado? Ele está ampliando o buraco que ele Está está se metendo. acontecendo, tá acontecendo uma espécie de informalidade digital. O pessoal corre para o WhatsApp, né? Pronto, eu acho. Veja, eu tô vendo soluções muito interessantes acontecendo, mas basicamente são soluções de engenharia social, não são soluções de tecnologia. Entendeu? Perfeito. A tecnologia é só uma Excelente. ferramenta, Fábio. Tecnologia Isso, é uma ferramenta. Se você não sabe usar a ferramenta, ela não sabe de nada, entendeu? exatamente. Você falou tudo, é questão de engenharia social. Então, por exemplo, eu via casos, tá os bares aqui, a maioria dizendo, eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Tem uma galera fazendo live, muito bonzinho, por sinal, uma dinâmica interessante. Conversa de boteco, pô, que é isso que a galera quer ver num bar. São três caras conversando, né? Aí tem um DJ, aí ele bota a música, aí o cara faz, eita, eu lembrei, isso aí tocava na boate e tal e tal. Isso tem um reflexo, eles tocam muita coisa dos anos 80, anos 90, que é a nossa geração, então eles ficam ali, eles criaram aquela bolha ali. Enquanto tá rolando aquele programa, aquela conversa mole, a música e tal, o papo furado, ele entra e faz, galera, a partir de agora, tá aqui o kit, o combo, compre tantas cervejas tal, por X reais e ganhe essa picanha. Ou então aqui aquele nosso prato premiado, a gente vai fazer um sorteio agora. Meu irmão, tá entendendo? É engajamento. Ele está usando a Isso, ferramenta, ele está usando a ferramenta do Instagram, por sinal, está usando a isso. ferramenta certa Ok. para atingir pessoas. Ele não está usando como o e-commerce, ele está usando como uma forma de continuar mantendo contato com o público dele. Ele está usando como uma rede social, porque o Instagram foi feito para ser uma rede Mais do social. que qualquer outra, então, mais do que qualquer outra situação, a gente tem que ser criativo mesmo. Sempre. Utilizar da ferramenta para ser criativo e criar coisas novas mesmo. Ou então não precisa inventar a roda, só faz o que sabe fazer em outra plataforma. Se você é um bom vendedor, você vai ser um bom vendedor em outra plataforma. Veja o cara lá do Ceará. Você viu aquela história do torresmo? Não. No meio da live de Camilo, o cara fez vendo torresmo, não sei o quê, melhor torresmo do Ceará, de Fortaleza, sei lá de onde foi que ele botou. E começou durante a live a turma, quanto é? Onde é que tu entrega? Não sei o que, não sei o que lá. E o cara meteu o telefone dele no meio da live de Camilo e foi um sucesso. O cara vendeu, parece que foi 20 e tantos quilos de torresmo num dia, pô. Entendeu? E criou uma base de consumo que ele não tinha. Ele conseguiu alcançar uma base de consumo que estava longe dele. Ah, que legal, cara. Mas, Jaime, foi muito bom, cara, ter conversado contigo. Saudade da próxima vez que eu estiver em Recife. Eu acho que esse ano, se Temos que der, fazer uma reunião da turma. tem que fazer uma reunião da turma aí. Para quem não sabe, o Jaime é colega de arquitetura comigo, né? Se formou comigo em arquitetura. É arquiteto e urbanista também. E, cara, muito bom, muito bom. Eu tive esses dias conversando com o Nicolas lá pelo Zoom ali. Ele falando um pouco sobre como é que tá lá no Texas, na cidade dele, é do lado de Dallas, né? É uma espécie É, da região metropolitana de Dallas. E ele falava que até pela questão da densidade demográfica lá ser maior, aliás, menor, ser mais fácil de convivência, né? Eles não estão sentindo tanto. Mas ele está fazendo home office e falamos um pouco também sobre a nossa época de faculdade. Né? Ele até, inclusive, falou que ia dar uma olhada depois, porque fica gravado, né? A gente grava esse e depois publica no YouTube e nas plataformas de podcast, essa live, né? Ele disse que vai curtir também lá. Mas, cara, foi muito bom e eu sempre termino pedindo para que quem está em quarentena, quem tem batido esses papos comigo, faça sugestões aí de livros, de séries, de filmes, que é para poder deixar as dicas culturais para o pessoal que está nos assistindo, ou que está nos ouvindo também. Tem alguma coisa que tu tem visto de interessante nesses últimos dias? na verdade vieram alguns títulos, durante a quarentena, vieram alguns títulos em mente que eu relembrei e alguns até folheei novamente.
como é o caso de Fundação, de Isaac Asimov. Ó, Fundação, ele fala de um colapso da sociedade como um todo. No caso, é uma ficção científica, então é um império galáctico, né? Então, é um império que extrapolou as fronteiras do nosso planeta e ele tem... Só que um matemático previu que aquele império iria colapsar. E ele cria uma fundação para preservar a cultura, para preservar os valores e preservar o modelo daquele, para ele renascer mais rápido em alguns séculos no futuro. Então, é muito interessante essa parábola, porque ele diz assim, ele cria uma cápsula de conhecimento para quando o problema passar, as coisas retomarem mais rápido. Acho que tem uma lição aí dentro disso daí, de planejamento. E também tem outro que é o do Harari, né? Que é a questão de 21 lições para o século XXI. Aliás, a trilogia toda, porque eu gosto dele, gostei muito do Sapiens, mas é meio repetitivo. Ele meio que copia e cola trechos de um no outro, né? O Homo Deus também. ele me parece que faz um pouco de presente, passado e futuro, né? Bem claramente, né? E se você ver, tem trechos, literalmente trechos inteiros do livro copiado e colado do Homo Deus no 21 ideias para o Sim, século XXI e do Sapiens em todos os livros. Mas eu acho que também ali ele fala muito dessa questão de como a sociedade tem que se preparar, tem que estar preparada para esses cenários. Ele traça cenários. Os livros dele são muito interessantes em termos de ferramenta de planejamento, porque ele trabalha desenhando cenários. Ele faz uma leitura do passado e desenha cenários para o futuro. O que é que nós queremos que aconteça? Então, também ali tem algumas lições bastante interessantes que, nesse momento, podem ajudar aí algumas pessoas a identificarem oportunidades. E, que velho, legal. tem um último, se me permite ainda aqui, que Claro. é o 1984, que não podia deixar de falar dele, das distopias, porque está todo mundo falando de como controlar o vírus, mas o vírus está dentro das pessoas. Então, a discussão passa a ser como controlar as pessoas. E isso daí é uma coisa também muito interessante. Tem uma entrevista do Snowden também falando sobre isso. Depois eu passo para ti o link, também é muito interessante. Ele falando das liberdades individuais durante a pandemia. E Muito bom. corre-se o risco de medidas temporárias, assim como aconteceu o ato patriótico nos Estados Unidos, de coisas temporárias ficarem permanentes e nós perdermos parte da nossa liberdade por conta de uma crise passageira. Que perder permanentemente coisas importantes da nossa democracia por conta de um evento temporário no tempo, né? Assim, um evento isolado no tempo. Perfeito. Cara, já que você sugeriu aí tanta coisa anacrônica, distópica aí, eu vou deixar uma sugestão apenas, mas que eu acho que vale a pena também em relação a presente, passado e futuro, né? Que é uma série alemã que tem no Netflix chamada Dark. Sim, é boa, já E aí, assisti, muito pessoal, boa. são, se eu não me engano, 2 temporadas, né? Tá para lançar. Eu estava para lançar a terceira, não sei com esse problema agora que a gente está vivenciando se eles vão gravar. Mas vale a pena assistir o Dark, Dark com K no final, né? Que fala um pouco sobre essa questão das interferências do presente, do passado e do futuro. Mas Perfeito. foi um grande bate-papo, cara. E que saudade, cara. Da próxima vez que eu estiver em Recife, com certeza vamos nos reunir para lhe dar um abraço, né? Quando puder me dar um abraço e quando os bares estiverem abertos, de preferência, né?